São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Que Deus abençoe os irmãos aqui do bairro Jardim das Rosas, em Ibirité. São Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu quero dar continuidade à mensagem de ontem, que nós estávamos estudando com a igreja ontem, Sarzedo. Aleluia. Eu quero dar continuidade nesta noite sobre a diferença em ser batizado com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo. São Mateus 3, versículo 11. Graças a Deus. E eu, João falando, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos então inclinar as cabeças. Senhor nosso Deus e Pai Celestial. Ó Deus, grande é a tua presença, grande é a tua palavra. Ó Deus, somente através da tua palavra é que nós alcançamos favor. Somente através da palavra do Senhor é que nós podemos ser alimentados. Ó Deus, com os nossos olhos fechados, ó Pai, diante do Senhor, nós colocamos, inclinamos nossos corações perante a Ti, Senhor, e pedimos a bênção do Senhor Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã, e que a palavra possa os sustentar, os abençoar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Dentro desse assunto, eu quero falar sobre as duas etapas do batismo do Espírito Santo. Nós vamos prestar bastante atenção, porque é um assunto que merece nossa atenção. E ontem nós falamos sobre esse assunto e demos alguns exemplos, os exemplos naturais, tipificando o espiritual. Aleluia, Deus. E aquele que tem revelação, aquele que tem o Espírito de Cristo, dentro dele, já dentro dele, Deus pode ampliar sua visão e sua revelação. As duas etapas do batismo do Espírito Santo. Agora, nós somos gratos a Deus por ter sido privilegiados, não que nós merecêssemos, não que nós merecíamos, mas tem sido, para mim particularmente, um privilégio muito grande em crer num profeta. Aleluia, graças a Deus. Em crer numa mensagem profética. Amém. O que as pessoas fazem com ela, o que outros fazem, outros ministérios, outras bandeiras que se levantam com o nome de mensagem, fazendo ismos e tantas tonterias, isso aí é com eles. Mas Deus tem dado nós graça para nós permanecer no centro, no centro da palavra. Deus tem dado a nós essa graça. E nós não procuramos satisfazer nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma doutrina rara. Nós não procuramos de forma alguma interpretar o que já foi interpretado pelo Espírito Santo. Verdade. Não procuramos de forma alguma fantasiar. É verdade. Não procuramos de forma alguma criar uma nova luz ou tirar ou colocar, enredando com doutrinas várias e assim por diante. Mas nós temos o suficiente, que é a mensagem do profeta. Aleluia. Temos o suficiente. E Deus é o seu próprio intérprete. Não precisa que ninguém interprete ele.
Ele mesmo que interpreta a si mesmo para nós. Isso quer dizer que ele mesmo se revela a nós. Agora, as duas etapas do batismo do Espírito Santo. Agora, uma pergunta. Por que João disse que existe duas etapas? Por que João disse que eu vos batizo com água para arrependimento? Esta era a sua mensagem. Este era o seu dever. Esta era a sua incumbência. Chegar em Jerusalém, chegar ali, pelas partes do Rio Jordão, anunciando o reino de Deus que já estava chegando. Este era o trabalho de João, anunciar a presença do Messias e também indicá-lo, mostrá-lo, apresentá-lo às pessoas. João estava batizando as pessoas no Rio Jordão, esperando que o verdadeiro sacrifício, esperando que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse até ele. João sabia que assim que Jesus Cristo chegasse, até ele e fosse batizado por ele, João sabia que o seu ministério desde então estaria acabando, estaria terminando. João vem pregando desde as nascentes do Rio Jordão, descendo a Palestina e entrando adentro para Jerusalém. Ele vinha anunciando o reino de Deus, de que estava próximo. E ele então, para colocar essas pessoas em expectativa, para esperar o Messias, ele então batizava as pessoas para arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu, João, vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim está vindo um que é mais poderoso do que eu, nos quais não sou digno nem de tirar a correia das suas sandálias. Mais poderoso e não era digno nem desamarrar as sandálias. Jesus, dando testemunho de João, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém mais do que João Batista. Entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Entre os nascidos de mulher. Isso desde os dias em que a mulher começou a conceber através do desejo sexual. Nem Salomão, nem Davi, nem ninguém entre os nascidos de mulher, os que nasceram pelo desejo sexual, era maior do que João Batista. Agora, veja que João disse que ele não era digno nem de desatar as sandálias, de desamarrá-la. João disse, olha, eu vos batizo com água, na verdade, mas vem um após mim, não antes de mim, após, está na frente, amém? Amém. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Vemos aí que existem duas etapas. Duas etapas para o batismo do Espírito Santo. Agora, quero que os irmãos prestem bem atenção. Ser batizado com o Espírito Santo não significa que você tem o Espírito Santo. Foi o que nós mostramos ontem
em Sarzedo. O fato que comprova que a pessoa, que o Espírito Santo, que a pessoa passou do Espírito Santo, o fato que comprova que a pessoa obteve o Espírito Santo e que tem o Espírito Santo, o profeta disse que esta pessoa obtém e aceita toda a palavra de Deus. O fato de nós aceitar toda a palavra de Deus, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Agora, o irmão Branham disse que a prova de que você obtém o Espírito Santo, que comprova que você a possui, é quando você obtém toda a palavra e vive toda a palavra. Amém. Amém. O apóstolo São Tiago disse que existe muitas pessoas que podem ser ouvintes da palavra, mas ele completou: ser ouvintes, mas praticantes. Amém, Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele acrescentou, dizendo: porque aquele que é ouvinte... eu sou um ouvinte da palavra, pastor. Eu vou na igreja, eu ouço, bom sermão, maravilhoso sermão. Tiago diz: aquele que é ouvinte, mas não é praticante, ele diz: eu vou assemelhá-lo como uma pessoa que contempla seu rosto natural à frente ao espelho. E logo, depois disso, esquece do que tal era. Mas aquele que é ouvinte e é praticante, o irmão Branham disse que é este que possui a palavra. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem. Então, existem muitas pessoas que gostam de ouvir um bom sermão. Gostam de ouvir a palavra. Existe uma diferença em crer em Deus e receber seu Espírito. Existe uma diferença em crer em Deus e receber o Espírito de Deus. Você chega na rua, em qualquer lugar, e diz: você crê em Deus? Ele diz: creio, mas ele recebe o Espírito dele? Ele obtém o Espírito dele? Porque receber o Espírito de Deus é obter suas ações. Amém, irmão? Amém. Receber o Espírito de Deus é obter suas ações. É obter sua conduta. É garantir as obras. E vem Paulo e disse que Abraão, no livro de Romanos, ele recebeu o sinal da circuncisão. E quando ele recebeu aquele sinal, Branham disse que Deus aceitou sua fé. E ele foi justificado pelas obras. Amém, irmão? Amém. De sorte que Tiago disse que sem as obras a fé está aniquilada, está morta. Então você observa bem que crer em Deus é uma coisa, obter o Espírito de Deus é outra. Assim como, exemplo, existe a diferença em pregar um sermão e viver um sermão. Amém, irmão? Amém. Pregar um sermão e vivê-lo. Igual eu sou um pregador, prego todo dia. Eu prego os meus sermões. Mas e aí? Eu vivo os meus sermões? Você fala de Jesus para seu vizinho, sua vizinha?
fala da mensagem, mas e aí? Você vive a mensagem? Amém, irmãos? Amém. Então, pregar um sermão é diferente de viver o sermão. Você não pode pregar um sermão se você não viver ele. É verdade. É a mesma coisa de um pai que fuma e vê seu filho de 14 anos fumando, dizendo: filho, não faz isso porque faz mal. Aí o filho pode dizer: e por que o senhor não me deu exemplo? Porque quem vive um sermão, quem prega um sermão, deve viver o sermão. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que vamos tomar, por exemplo, uma pessoa que acaba de crer e aceita Jesus. Você leva ele para a água e batiza ele corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você prega para uma pessoa e ele é compungido, ele aceita Cristo em seu coração, ele está alegre por ter aceitado, ele está feliz por ter aceitado, né? Igual o dia que o irmão Marcelo aceitou a mensagem, ele estava feliz e tudo mais, e nós fomos batizar ele lá em Igarapé. Ele falou para mim assim: pastor, posso fazer uma oração antes de eu batizar na água? Eu falei: pode, irmão. Eu pensei que ele ia orar 1 minuto, orou quase 1 hora. E nós esperando ele parar de terminar de orar para batizar ele. E nós ficamos lá esperando eu, Marcelo. Mas ele estava querendo ser batizado. Ele estava lá. Agora, quando uma pessoa que acaba de crer e aceita Jesus Cristo, você a leva na água e a batiza no nome do Senhor Jesus. Ela crê, ela faz menção da sua fé, ela aceita Jesus Cristo. E então ela está arrependida. Eu estou arrependido, eu estou arrependida. E aí, para dar um testemunho público da sua fé, nós levamos ela na água. E ali nós sepultamos aquela velha vida. E então nós a enterramos com a cobertura total da água, que quer dizer sepultamento. Bom, vamos tomar uma pessoa que acaba de crer em Jesus e aceita Jesus como seu Salvador. E você leva para a água e batiza ela em nome de Jesus. Ela entra na água, mas a água não entrou dentro dela. Amém, irmãos? Amém. Ela entrou na água, mas a água não entrou dentro dela. Então, o fato da pessoa ser batizada, Pedro disse: como a verdadeira figura, vos salva, batizo, não do despojamento, da imundícia e da carne. A água não limpa pecado, a água não limpa a sujeira que está na alma, no espírito. A água não limpa imaginações, depravações, imundícia, maus pensamentos, calúnias. Não, a água não limpa isso. Somente o corpo é que foi levado à água com o fato da pessoa ter dado um testemunho público da sua confissão de fé. E por isso nós a levamos na água e sepultamos e batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? O que isto dá para ela? Dá para ela uma fase muito boa, chamada de justificação. Aleluia. Ela foi justificada pela fé. Ela foi justificada, ela creu. Ela recebeu Cristo em seu coração. O que é que ela tem que fazer agora? Ela tem agora que fugir da aparência do mal. Ela tem que santificar agora a sua vida. Amém, irmãos? Ela tem que santificar a sua vida. Agora, roupas que ela vestia antes não veste mais. Coisas que ela usava antes não usa mais. Palavras que ela dizia antes, palavras torpes, tortuosas, ela não diz mais.
cabelo, se ela cortava cabelo, já não corta mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Amém, irmãos? Paulo disse isso. Ela passa a ser uma cristã, ele passa a ser um cristão. Agora ele tem novas maneiras, ele tem nova conduta, ele tem nova forma de pensar, nova maneira de agir. Seu palavreado muda, sua conduta muda, seu assentar muda, seu levantar muda. Amém, irmãos? Então observe bem que ela entrou na água, mas a água não entrou dentro dela. E ela passa para o processo de santificação, pelas quais, sem a santificação, sem o nosso corpo santificado, se nós não obedecer à palavra, trazendo a esse corpo a servidão, se nós não pudermos fazer como Paulo disse no livro de Romanos 6, 7 e 8, nas quais nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo para Deus, se nós de forma alguma não trazer esse corpo aqui em sujeição à palavra de Deus, está sujeito à palavra. Amém, irmãos? Se os nossos 5 sentidos, 5 entradas neste corpo externamente falando, que é o olfato, que é o paladar, que é a visão, a audição, todas essas coisas, o tato, se nós não puder trazer esses 5 sentidos sujeito à palavra de Deus, o profeta diz, o segundo passo nem vai dar. Amém, irmãos? O segundo passo nem vai dar. Então observe bem que depois de santificado, depois que a casa está limpa, varrida e adornada, depois que aqueles espíritos saem lá dentro da sua alma, aqueles espíritos de chocarice, meninice, fofoqueiro, mexeriqueiro, mexeriqueira, espírito de pavoivice, espírito de arrazoamento, de dúvida, espírito de paixão, espírito de novela, espírito de filme pornográfico, espírito de jogo, espírito de futebol, aquela casa que estava com aqueles demônios, aquela casa que estava cheia de espíritos, agora tem um que varreu e expulsou tudo. Amém, irmãos? Veio um que varreu com a palavra, veio varrendo com a palavra, e você foi se sujeitando à palavra, e foi varrendo, e a casa está limpa e adornada. Amém, irmão? Mas ela não pode ficar vazia, ela tem que estar cheia, ela tem que estar ocupada, porque se você não ocupar aquela alma, aquele espírito, logo com o Espírito Santo, aqueles demônios, aqueles espíritos que saíram de você, ficam rodeando a sua casa, seu coração, sua alma, fica rodeando seus pensamentos, sua imaginação, sua consciência, fica rodeando você, e se aquele espírito verificar que aquela casa está limpa na verdade, adornada na verdade, mas não tem ninguém morando dentro dela, ela vai rapidamente, chama mais 7 espíritos e entra dentro daquela casa, dentro daquela alma, e o último estado que aquela pessoa vivia será pior do que o primeiro. Então é melhor que depois de justificado, depois de ser santificado, depois que Deus te perdoou os teus pecados, você foi publicamente batizado no nome dele, depois que você se santificou, se purificou, depois que você se afastou do pecado, se afastou das coisas do mundo, você está limpo, é melhor preencher esse lugar, é melhor encher do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, vamos pegar isso com a terra. O irmão Branham disse, da forma que Deus redime o homem, é a forma que Deus redime a terra. A maneira que Deus redime o homem, é a maneira que Deus redime a terra. Veja bem, quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele lançou a terra em maldição. Ele lançou a terra em maldição. Deus disse para Adão, Adão, a terra que eu fiz, a terra que eu criei, a terra que eu desenhei, os animais que ali coloquei, os peixes que ali coloquei, as árvores que ali plantei, tudo, Adão, agora virou maldito por causa de você. Maldita é a terra, Adão, por causa de ti. A terra, então, ficou sem Deus. A terra, então, ficou desviada de Deus.
Mas Deus prometeu que ia redimir o homem como ele também redimiria a terra. Amém, irmãos? Amém. Deus não pode redimir o homem se ele também não redimir a terra em que ele colocou o homem. Se nós vamos ter um milênio daqui um pouco, quando a noiva for raptada, e depois que terminar os 3 anos e meio, depois que a batalha de Armagedon tiver, se nós não tivermos uma terra para poder ocupar o milênio, como é que vai fazer? Então Deus precisa redimir a terra para depois colocar o homem. Amém, irmãos? E então foi o que Deus fez. Deus primeiro fez a terra e depois colocou o homem. Enquanto nós estivermos nas bodas do Cordeiro, gozando de 3 anos e meio, Deus está modificando a terra para nós vir para o milênio. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, veja bem, da maneira que Deus redime o homem, é a maneira que ele redime a terra. 3 etapas. A terra também passa por 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. O homem também passa por 3 etapas, porque o homem também desviou de Deus, assim como a terra estava desviada de Deus. Então ele batiza o homem com água, depois ele santifica o homem com sangue, e depois ele batiza o homem com o Espírito Santo. Então a terra precisava se arrepender. Quando foi que ela se arrependeu? 2000 anos depois do tempo de Noé. Deus então batizou a terra com água. E batismo quer dizer sepultamento. Não se sepulta alguém com um pouquinho de terra na cabeça. Tem que cobrir totalmente. E a terra toda foi coberta com água. Amém, irmãos? Amém. A terra toda recebeu o seu batismo. Ela foi batizada com água. Ela recebeu a água e foi coberta por toda a água. Deus estava em processo de trazê-la de volta para ele. Então, depois que a terra foi batizada, depois que Deus a justificou pelo batismo das águas do dilúvio, a terra precisava ir para a sua segunda etapa, que era a santificação. E para isso é necessário sangue. O sangue de bodes, o sangue de touros, o sangue de carneiro, o sangue de ovelha, não poderia redimir a terra, porque foi o homem que a perdeu. Então tinha que ser um homem para conquistá-la. Amém, irmãos? Então veio o segundo Adão, porque o primeiro Adão tinha perdido. O segundo Adão veio, porque o primeiro era terreno, era da terra, mas o segundo que vem do céu. Amém, irmão? Era o próprio Jesus Cristo, o próprio Emanuel, Deus conosco. E ele, então, o que aconteceu? Satanás queria dá-la para ele de presente. Tudo isso te darei, se você fizer pelo menos algo. Uma coisinha só. Você quer a terra de novo, não quer? Quero. Você quer tê-la de volta, não quer? Quero. Eu te dou tudo isso se você apenas prostrares e me adorares. Eu disse, não, Satanás, para trás de mim. Amém, irmãos? Amém. Ele tinha que comprá-la com sangue. Amém, irmãos? Amém. Era preço de sangue. E quando as primeiras gotas de sangue, através do sacrifício, não aquelas do jardim do Getsemane, porque aquelas gotas de sangue do Getsemane eram gotas de sangue de horror, de pavor, de provar da morte. Mas aquelas gotas de sangue, de chicotadas, de pauladas, aquelas sim é que comprou a terra. Amém, irmão? Aquelas sim estava comprando a terra. E quando as primeiras gotas de sangue estavam caindo sobre a terra, quando as gotas de sangue caiu na terra, ali estava o sangue de Emanuel. Amém, irmão? Ali estava o sangue de Deus comprando de volta a terra pelas quais Satanás queria dá-lo sem o sacrifício. Amém? Amém. E ele a comprou de volta com seu sangue. Então a terra já passou por 2 etapas: justificação e santificação. Desde quando Cristo morreu há 2000 anos atrás, esta terra está somente justificada e santificada. Ela precisa passar pelo fogo. Ela precisa receber o batismo do fogo. Ela precisa chegar nesse ponto. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ela já foi comprada com seu sangue. Amém, irmãos? Ela já foi justificada pela fé. Ela já foi justificada pela fé. Ela já foi santificada pela fé. A Bíblia diz que aquele a quem chamou, ele também justificou. E aquele que justificou, também santificou. E aquele que santificou, também glorificou. Então a terra precisa de seu batismo. A terra precisa ser batizada com fogo. Mas existe dois processos. Uma é o fogo de Malaquias, capítulo 4, e a outra é o fogo depois do milênio. Uma, o fogo antes do milênio, e a outra, o fogo depois do milênio. Amém? Amém. Graças a Deus. Presta bem atenção como é que é as coisas. Então, quando chegou a era pentecostal, então chegou a restauração dos dons. A igreja foi batizada com o Espírito Santo e dons começou a se desenvolver por elas. E dons começou a aparecer. Pessoas começaram a falar em línguas. Pessoas começaram a curar os enfermos, profetizar, expulsar demônios. Eram os dons voltando para a igreja. Porém, Satanás entrou no meio das pessoas, porque ele pensou que a evidência de receber o Espírito Santo era falar em línguas. Outros diziam, a evidência do Espírito Santo é ter amor. Outros diziam, a evidência do Espírito Santo é dar roupa aos pobres, é fazer boas obras, assim por diante. E cada pessoa foi dando sentido, foi dando evidências do que era receber o Espírito Santo. Até que o próprio profeta, irmão Branham, foi corrigido um dia quando ele disse que ao pensar que o amor seria evidência, Deus disse, não, a maior evidência que existe é nem amor, e nem obras, e nem nada, e nem dons. A maior evidência de um homem se ter o Espírito Santo é quando ele recebe a palavra para o seu dia e vive ela. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então você observe bem, quero que vocês prestem bem atenção. Nós já fomos restaurados. Os dons já foram restaurados para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Esse é o batismo do Espírito Santo. Ele já foi restaurado à igreja. Isso começou lá atrás com os verdadeiros pentecostais. No Brasil, no ano 1909, quando aqueles pregadores veio dos Estados Unidos e foi lá eles desembarcaram lá em Natal, lá em Belém, e eles estavam pregando, e os povos católicos nem sabiam o que era dons, e aquela coisa tudo, aquilo eram os dons, amém, irmãos? Aquilo eram os dons, mas a palavra ainda não tinha sido ensinada, a palavra para o dia não tinha vindo ainda, a palavra profética não tinha vindo ainda para colocar as coisas em devido lugar, e então aqueles que tinham o Espírito Santo de verdade nas suas vidas, quando a palavra viesse, eles provariam que tinha o Espírito Santo, amém, irmão? Vê? Você não precisa fazer teste, você não precisa... Nem você não precisa ficar fazendo teste para ver se tem o Espírito Santo. Aí você fica falando, eu acho que não tem Espírito Santo porque eu pensei nisso, pensei naquilo. Presta atenção, se você não tivesse o Espírito Santo dentro de você, você não receberia a mensagem desse dia. Amém, irmão? A prova que você tem alguma coisa de Deus dentro de você é porque você recebeu a mensagem para o dia. Graças a Deus. Aleluia. Então, observe, porque aquele que diz que tem e rejeita a palavra, porque nunca teve. É verdade. Mas aquele que diz que tem e recebe a palavra, prova que ele tem alguma coisa de Deus. Amém. Então, o que acontece? Bom, nós vamos morar nessa terra em um período que é 1000 anos. E depois nós moraremos na terra eternamente. Até os 1000 anos ainda é tempo. Não acabou o tempo ainda. A terra está precisando do seu batismo de fogo. Para cumprir o quê? Para cumprir Malaquias capítulo 4. Eis que vem dias, diz o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ele disse que o dia que está para vir vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Aleluia. Amém? Amém. E então, antes que essa destruição venha, ele disse que enviaria Elias, o profeta.
A terra está para receber o seu batismo de fogo. Para que a terra precisa passar pelo batismo de fogo? Porque se a terra não receber o seu batismo de fogo, que é a batalha de Armagedon, que é a terra pela qual vai receber o seu batismo de fogo atômico, a Bíblia diz que no milênio os santos vão caminhar sobre as cinzas dos ímpios. Amém, irmão? E então, quando houver a batalha de Armagedon, que é fogo atômico, fogo vulcânico, o irmão Branco diz que vai ser uma misturada só, que quando estiver a terra em fogo atômico, guerra nuclear, e então toda a radiação comer tudo que tem na terra, tudo não vai sobreviver, tudo que respira, tudo que tem ar, tudo que tem vida, vida marítima, vida orgânica, tudo que tem vida, tudo que depende de ar, tudo que depende de oxigênio, tudo que depende de líquido, rochoso, orgânico, mineral, tudo vai acabar com a guerra nuclear, com a arma biológica, com a arma de nêutron, com a arma hidrogênica. Tudo quanto é tipo de armas vai destruir tudo, e esse mundo está envolvido numa grande gama de radiação, onde não ficará nem raiz e nem ramo. Neste tempo, a noiva estará aqui. Você fala assim, pastor, como que nós vamos ficar nessa terra pulverizada de radiação depois dos 3 anos e meio, quando acabar tudo? Como que nós vamos? Se nós vamos respirar o ar, se nós vamos estar aqui no milênio, são 1000 anos sobre a terra, sim, são 1000 anos. A Bíblia diz que nós iremos pisar as cinzas dos ímpios, mas para isso tem que haver o batismo. A terra sofrerá seu batismo, amém? E você estará não respirando esse ar, mas você estará respirando através de um corpo glorificado. E você terá transformação. Amém? Nesse período, os homens ímpios e pecadores estão debaixo das plantas dos seus pés. Cinzas. E os ímpios serão cinzas debaixo dos seus pés, diz a Bíblia. Nesse período, então, 1000 anos, o milênio, nós estaremos aqui na terra, reinando com Jesus Cristo, no ofício de filho de Davi, amém, na qual está prometido que ele se assentaria no trono de seu pai. Amém, irmãos? Amém. Estaremos 1000 anos com ele. Nesse período, Satanás, aquele que corrompia as nações, aquele que corrompia as pessoas, os povos, estará trancado, estará encadeado, estará preso. Aonde, pastor? Estará preso aonde? Em qual penitenciária? Em qual presídio, pastor, que estará preso Satanás? Satanás ficará preso por fora. Ele estará circunstancialmente preso, porque em nossos corpos ele não vai entrar, porque o nosso corpo é glorificado. Amém? Para ele entrar num corpo glorificado, ele tem que receber o Espírito Santo. Ele não pode receber o Espírito Santo. Amém? E ele ficará por fora, só assistindo a noiva com o cordeiro, assentado no milênio. E aí, a terra já recebeu o batismo do Espírito Santo, mas o fogo ainda não. Porque as hostes da maldade ainda estão, presta atenção, na atmosfera. Os espíritos, as pessoas que eram influenciadas na terra para fazer o que era errado, morreram na guerra, na Armagedon. Mas os demônios ficaram nas hostes da maldade nos lugares celestiais. Espíritos estão na atmosfera. Correto, irmãos? Na 4ª dimensão. Quando terminar os 1000 anos, aí acontece a segunda ressurreição. E quando acontece a segunda ressurreição será de todos aqueles que partiram sem Deus, daqueles que morreram sem Deus. O malfeitor ressuscitará malfeitor. O mentiroso ressuscitará mentiroso. A prostituta vai ressuscitar prostituta. O adúltero vai ressuscitar adúltero. A mulher que cortava cabelo vai ressuscitar cortando cabelo. Aquela mulher que pintava vai ressuscitar pintada. Aquela que vestia calça comprida vai ressuscitar calça comprida. E Satanás e seus demônios vão entrar neles de novo.
É verdade. Para poder atacar o arraial dos santos, para atacar o arraial dos santos, onde a noiva está com o cordeiro. Mas quando vier para atacar, fogo do céu, fogo do céu, onde reúne na batalha chamado Gog e Magog. Fogo, não fogo mais atômico que o homem criou e acabou, mas fogo vindo do céu e vai corromper todos os. Aí ela recebe o seu batismo de fogo, amém? Onde vai queimar não somente os ímpios que foram ressuscitados na segunda ressurreição, mas todos os demônios também serão queimados para sempre. A Bíblia diz: e o mar não existirá mais, não haverá mais mar, e a terra será como uma grande pirâmide, onde a igreja será no Senhor Jesus Cristo, onde a nova Jerusalém descerá do céu, onde graças a Deus. Aleluia. Oh, Deus, poderoso, aleluia, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Veja como é que é as coisas. Olha, eu falo em línguas. Olha, eu profetizo. Isso não é tudo. Receba o doador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Olha, eu falo em línguas. Eu orei e fulano tal foi curado. Eu orei e fulano tal foi restaurado. Eu orei e o câncer foi embora. Eu falei em línguas, eu profetizei. Eu tive uma visão, eu tive um sonho. Não fique somente nisso. Receba o doador. Não fica apenas bebendo, não fica apenas nadando na água, desde que a água entre em você. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, diz o profeta, Deus não vai redimir a terra primeiro, antes que redime o homem primeiro. Deus redime o homem primeiro, depois redime a terra. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Veja o processo da terra. Deus tirará da terra todos os ímpios pecadores, como Ele tem tirado de você todos os seus pecados. Amém. Deus tirará de você todos os maus pensamentos que demônios fazem, e Ele tirará na Gog e Magog todos os espíritos errados que existem na terra. Graças a Deus. E deixará a terra limpa, purificada. Amém, Senhor. Porque você sabia que a Nova Jerusalém não pode descer nem no milênio? Nem no milênio a Nova Jerusalém que desce do céu pode pousar no milênio. Por quê, pastor? Porque as cinzas dos ímpios ainda estão aqui. Amém. E os demônios que estão na atmosfera não foram ainda queimados. Porque precisa depois do milênio de Gog e Magog. Onde fogo virá do céu. Amagedon é fogo da terra. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Ei, irmãos. É aí que entra o que disse Paulo, o que disse João. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Vocês terão visões, terão sonhos, falarão nova língua. E com fogo. Amém, irmãos? Amém. E com fogo. Por quê? Porque ele tem a pá na sua mão. Ele tem a pá na sua mão. E ele limpará toda a eira. Limpará tudo. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Aí o profeta diz assim, não vá você descansar, não vá você descansar em justificação. Verdade. Não vá você descansar só porque você creu, que você aceitou Jesus e foi batizado e está descansado. Não vá você descansar nisso. Segue em frente para santificar o seu vaso. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Ele disse, não vá descansar só porque você foi justificado e santificado. Não vá você descansar e glorificar Deus. Graças a Deus que Ele me tirou do fumo. Graças a Deus que Ele me tirou da saia rachada. Graças a Deus que Ele me tirou de mim o esmalte, tirou de mim a tesoura, tirou de mim a saia curta. Graças a Deus tirou de mim o jogo de baralho, tirou de mim a pinga, cachaça, mentira. Não vá descansar só nisso. Vá mais além e encha do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Sim. 3 etapas. O batismo purifica o coração com o Espírito Santo. Que maravilhoso é pensar que Ele faz o mesmo com a terra na qual vamos morar. A terra passa pelo mesmo processo. Ele chamou a igreja através de justificação, santificação e logo a encheu com o Espírito Santo. A tomou através desse processo para que o próprio Espírito Santo pudesse vir e morar no coração humano. Em 2 Pedro 3, 5, 6, o apóstolo se refere a 3 etapas da terra. Ele obtém 3 etapas. Notem como a expõe. O velho mundo das águas antediluviano.
o mundo presente, na qual vivemos agora. E novamente ele se refere do outro mundo que está por vir. Vê? 3 etapas. O velho mundo que sobressaiu nas águas, Gênesis 1:1. O mundo presente e vindouro, o futuro e o presente. 3 mundos, 3 etapas do mundo. E notem como Deus nos esclarece seu plano de redenção. Isto verdadeiramente entusiasmou a minha alma quando vi. Como ele nos estabelece, esclarece aqui seu plano de redenção. Agora compare o que vemos com os nossos próprios olhos, com o que Deus tem feito, o mesmo para redimir seu povo, porquanto Deus é imutável, não muda nenhum de seus planos ou nada. Que coisa gloriosa é pensar que ele redimiu a terra aonde a noiva vai viver e vai morar. Amém, irmãos? Aleluia. Antes do dilúvio, a terra tinha que se arrepender. Ela se arrependeu em Noé, no qual recebeu o seu batismo em água. Foi totalmente coberta com água. Em seguida veio a justificação, mostrando que ela estava em seu caminho para fazer retornar este mundo caído desde o Éden, outra vez, a sua posição original. Deus batizou a terra com água e perdoou todo o passado da terra. Da terra. Chegou o Senhor Jesus Cristo à segunda etapa e no Calvário derramou seu sangue sobre a terra para purificá-la com seu próprio sangue e comprá-la, purificando e reclamando-a. Compreende? Este é o mundo no qual vivemos agora, como disse Pedro. Desejo fixar bem como Satanás quis presentear a terra ao Senhor, quando subiu ao monte e tratou de dar-lhe a terra sem que fosse comprada com sangue. Ele, porém, não aceitou. Como esse era o preço da redenção, ele não aceitou a oferta de Satanás. Satanás tratou de dizer-lhe, em outras palavras, tudo isto te darei, sem que tenhas que passar por isso, sem que tenhas que sofrer, sem que tenhas que derramar sangue. Simplesmente me rendas culto e não tens que fazer isso por sofrimento, por sangue, por cruz, sem nada. Porém, o Senhor não aceitou, porque ele era a palavra. Amém, irmão? Veio para resgatar a terra. Porque na transação que Adão fez, ele permitiu que o diabo a dominasse. O diabo tratou de dar a terra ao Senhor como um presente, porém ele não aceitou. Porque se houvesse aceitado dessa maneira, então Satanás ainda teria o domínio sobre ela. A terra tinha que ser comprada, amém? Jesus era a palavra em sua plenitude. O diabo não podia enganá-lo nisso. Jesus disse em outras palavras, não, Senhor, eu a comprarei. E isto é um testemunho. Jesus foi levantado como insígnia que a comprou a terra. Ele comprou, mas agora ela tem que passar pelo batismo de fogo, fogo santo de Deus, o qual purifica a terra e os céus ao seu redor. Então ela é comprada para que assim os redimidos possam viver nela para sempre. O coração tem que estar purificado antes que Deus possa vir pelo Espírito Santo, que é Cristo, morar ali. Primeiro tem que ser um coração arrependido, batizado em água em nome do Senhor Jesus Cristo, para saber a quem pertence e logo purificado pelo sangue de Jesus Cristo para que o fogo do Espírito Santo venha. Deus mesmo, Ele é o próprio fogo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vê? A Bíblia diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente está nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Não pode pecar. Não há nenhuma maneira para que um filho de Deus peque, porque pecado é incredulidade. Vê? A terra segue o mesmo plano de redenção. Se arrependeu por Noé e recebeu o batismo em água. Jesus veio santificou, derramou seu sangue e comprou. E agora ela tem que ser batizada com fogo para limpá-la de todos os demônios, germes, enfermidades e etc. Esta será uma nova terra, como sucede com o crente. Não importa o que haja sido no mundo, pois quando chega a ser uma nova criatura, é uma unidade completamente nova. Vê? Aí está. Veja. Agora, observe, existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Olha as virgens nécias. São Mateus 25. Ele disse, 10 virgens, 10. 5 eram prudentes e 5 eram nércias. Mas eram virgens. Eram virgens. Porém, 5 eram nércias. 5 eram nércias, e a palavra nércia significa sem conhecimento. E 5 era prudente. Tinha um azeite, tinha o Espírito Santo. Agora, presta atenção numa coisa. Se eu encher esse copo de água, está bom.
Mas se ele transbordar, é melhor. Amém, irmãos? Amém. O profeta disse, encha do Espírito Santo. Deixa transbordar. Amém, irmão? Encha do Espírito Santo. Deixe transbordar o Espírito Santo. Amém, Jesus. Então, observe. Como pode você pecar tendo por Deus, por dentro, um Deus impecável? Como pode pecar? Não importa o que tenha feito, o sangue cobre. E agora já é uma nova criatura. Seus desejos não são mais os seus desejos. Suas aspirações, suas vontades não já são mais as suas vontades. Você não tem mais nenhum desejo de ficar nessa terra. Você agora deseja o céu. Amém, Deus. Ah, irmão, você deseja o céu, irmãos? Amém. Vê? Porque você tem sido manifestado como um grão de trigo. Seus desejos não são de antes. Se você chega à terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo, não pode pecar porque a natureza tem sido mudada. Tem morrido para o velho homem e, como Paulo pôde dizer, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Gálatas 2:20. Nesta etapa você pode chegar a cometer algum erro ou alguma falta. Isso não quer dizer que você tem o Espírito Santo e que você não pode cometer um erro. Porém, você pode cometer involuntariamente, não voluntariamente, inconscientemente, não consciente. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Oh, meu Deus. Glória. Graças a Deus. Davi chegou a dizer a Deus, Senhor, eu conheço os meus pecados, me livra dele. Mas e aqueles que eu não sei? Livra também. Amém, irmãos? Amém. E daqueles que eu não sei? Livra também, Senhor. Dos que eu sei, eu estou pedindo, Senhor. E os dos que eu não lembro? E os dos que eu não sei? Amém? Amém. Vê? Nesta etapa você pode cometer algum erro, porém não pecar. É algo que comete involuntariamente. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu quis derrubar o copo? Não, eu não quis derrubar o copo. A água. Eu simplesmente, involuntariamente, inconscientemente, encostei no copo e a água derramou. Agora, se eu tivesse visto o copo, deixa eu derrubar o copo. Aí era voluntariamente. Amém. Era conscientemente. Verdade. Amém, irmãos? Amém. É desses pecados que ele nos perdoa. Amém, irmão? Amém. É desses erros. Porque lá em Hebreus capítulo 10, verso 26, aquele que pecar voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, Ei, Deus. Aleluia. depois de ter experimentado a boa palavra, Graças a Deus. Amém. o poder do século vindouro, e depois ele disse, não resta mais sacrifício para o pecado. Porque Jesus não tem que morrer a segunda vez. Você expõe ao vitupério. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. É, Deus. Olha o que disse Davi. Os erros, quem os entenderá? Livra-me dos que me são ocultos. Salmo 19, verso 12. Livra-me dos que são ocultos. Por outro lado, o pecado se premedita, se maquina, se manufatura. Né? E eu fico assim pensando que tem mulher que vai lá no cabeleireiro, vai lá na maquiagem e depois dá uma cortadinha e depois vem chorando, se arrependendo. Ora, irmão. Isso foi voluntário ou foi voluntário? Agora, se ela tivesse dormido, ó, eu quero que você faça só uma, lava só meu cabelo aí, tá? Só lava meu cabelo. Aí tem uma musiquinha lá no fundo que dá até vontade de dormir. Aí a mulher tá dormindo. Aí a mulher assim, vou aproveitar, já que ela não tá vendo, vou aproveitar, vou dar um cortezinho no cabelo dela aqui. Aí na hora que ela levantar, acordar, ela vai ver que ficou bonito. Ela não viu. E levantou, o que você fez no meu cabelo? Não foi intencional. Quem tá entendendo, irmãos? Amém. Mas a moça chega lá, dá uma paradinha, isso é voluntário. Verdade. Verdade. Isso é voluntário. É verdade, Senhor. É verdade, meu Deus. Amém? Amém. Né? Você chega na pessoa, na casa da pessoa lá, com uma sede, ele diz, ó, fica à vontade, a geladeira está aberta. E você vai lá na água pensando que é água. E era cerveja, e era uísque.
Você diz, oh meu Deus, foi intencional ou foi voluntário ou involuntário? Mas aí você vai lá e coloca uma dosinha. Acho que não tem problema não, e tu? Voluntário, pecado voluntário. Amém? Amém. Um dia uma irmã, ela desmaiou. Quando foi acordar, estava no hospital, vestida de macacão, de calça. Não foi que ela quis, ela não entrou porque ela quis, ela entrou porque colocaram nela inconscientemente. E depois que ela voltou assim, disse, tire rapidamente de mim, eu quero que tire agora. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas aquela irmã que se diz crer, vai lá e entra suas duas pernas dentro da calça, sabendo que é errado, é voluntário. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Mentir, mesma coisa, vai embora. Né? E às vezes a mentira é um alto mecanismo de defesa. Para não ser multado. Porque passou no vermelho, no sinal vermelho. Às vezes a mentira é a maneira de escapar de alguma coisa. De escapar de uma correção, de uma chamada de atenção do patrão, da patroa, do encarregado. E às vezes a mentirinha é escapar. Puxa, escapei dessa. Mas você fez voluntário ou involuntário? Amém, irmãos? Amém. Irmãos. Não é fácil servir a Deus, não, irmão. Quem disse que era fácil, só teve uma pessoa que disse que foi fácil. Mas só teve uma pessoa que disse que era fácil nessa terra. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele falou que é fácil. Amém. Ele falou assim, o meu jugo é suave. Amém. Amém, irmão? É suave o jugo dele. O jugo é suave. O meu fardo, ele diz que é pesado? Não. É leve. É leve. O cristão que tem o Espírito Santo serve a Deus levemente. Amém, irmãos? Amém. O cristão que serve a Deus pode estar pregando um julgamento que aquilo é leve e suave para ele. Porque tem o Espírito Santo dentro da alma. Amém. Ele ama a correção. Ele ama a palavra. Amém, irmãos? Não dá mais tempo, a hora foi embora. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Oh Deus, muito obrigado pela porção da tua palavra que nós tivemos nessa noite, Senhor. Oh Deus, que nós possamos a cada instante, a cada momento, ó Deus, nos assegurar, Senhor, da tua palavra e da promessa que o Senhor nos deu, meu Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Que o Espírito Santo a cada dia entre em nossos corações, entre em nossas almas. Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um, Pai, nessa noite. Derrama teu poder, derrama tua unção em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, confirmando a tua presença em nossos corações a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Amanhã nós teremos Santa Ceia em Citrolândia. Amanhã é dia 9 de janeiro de 2016. E depois da manhã, dia 10, Santa Ceia em Sarzedo, às 18 horas e 30 minutos. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião.